Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica. Começando a semana muito bem, quer dizer, poderia ser melhor, né? Se o nosso gato Ceilândia na Série D do Campeonato Brasileiro não desse aquele apagão contra a Aparecidense. Desapareceu Ceilândia, apareceu a Aparecidense. Resultado disso, o Ceilândia caiu, saiu da liderança do campeonato, hoje é o terceiro colocado com o fechamento da sexta rodada. É o que a gente vai estar repercutindo hoje aqui dentro do Parada Técnica, falando da equipe do Capital. Ontem estivemos lá em Goianésia acompanhando a vitória do Capital diante do Goianésia, o que recolocou a equipe no G4, na quarta posição, porque com a vitória do misto no sábado, o Capital saiu da quarta e foi para a quinta posição. Ontem, voltou ao seu posicionamento, agora somando 10 pontos e vai mostrando uma franca recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro, que é assunto para o nobre Homer Bosi, que hoje está aqui ao meu lado. Todo mundo abandonou nós, né, Homer? Rapaz, segunda... todo mundo pedindo descanso. Será que foi a viagem? Mas também deve ter sido. Será que alguém errou o caminho da volta para demorar para chegar em casa? Tem um copiloto aí que está precisando fazer um estágio. O Romulo precisa fazer uma crítica construtiva a você. Você precisa rever os seus auxiliares, viu? Porque você arrumou um copiloto ontem na viagem para Goianésia, o cara falou assim, eu sei tudo de Goiás, eu sou goiano, sei tudo de Goiás, sei todos os caminhos, né? E pode ficar tranquilo. Aí o Homer foi bondoso, substituiu o copiloto. Nós saímos 8h30 de Goianésia, chegamos em Brasília. Eu cheguei em casa às 3, né? É mole? Copiloto bom esse, Homer? Bom de tudo. Eu acho que ele queria ir para Goiânia, né? Eu acho que ele queria mudar para Goiás. Muda para Goiás. Ô, Homer, abrindo os nossos trabalhos aí, a gente vai colocar na tela, é claro, a tábua classificatória, mas você dando o seu destaque inicial no programa sobre esse fim de semana dos nossos candangos, Homer. Pois é, Fábio. Vitória importante do Capital, jogando fora de casa. A derrota aí do Ceilândia, né? Uma hora ia acontecer. Mas nós vamos debater um pouquinho aqui o que essa derrota pode causar, né? Se a turma não tiver uma tranquilidade, qualquer equipe em uma hora vai perder. Agora, o reflexo disso dentro do elenco, da diretoria, que a gente vai debater um pouquinho daqui a pouco. Vamos conversar sim. Lembrando a toda a turma que, vou falar igual o Romulo, toda a turma que nos acompanha, estamos aqui na nossa plataforma no YouTube DF10 Brasil, sempre pedindo a você que dê aquele joinha lá, aquela curtida, compartilhe com seus grupos aí, seja de trabalho, de amizade. Também faça aquela inscrição no nosso canal. É só clicar também, você se inscreve no nosso canal. Aí o que acontece? Sempre que a gente estiver com as nossas atividades aqui dentro da DF10 Brasil, com Parada Técnica, com as nossas transmissões, você será convidado a participar conosco. Fechou assim? Então, nós entramos em campo. Nesta noite de segunda-feira, aqui no Parada Técnica, sempre com a chancela forte do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos, somos mais fortes. Também Clínica Odontológica Marília, valorizando o seu sorriso e o de sua família, através do 3384-7722. Nona Caetano, Nona com 2 N's, Caetano. Você vai lá no Instagram e conhece o que há de melhor em massas artesanais deliciosas. Nesse tempo frio, hein? Cai bem uma lasanha, um fettuccine, va bene, caspita. Então, Nona Caetano para você. Também Luz do Sol, energia solar, através do 999671825 e Stand-Up Comunicação. Vou pedir a nossa tropa aí, Romulo, para colocar nosso Vidigal colocando na nossa retaguarda aí a classificação e a tabela dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, que nós tivemos aí, já está na sua tela, no sábado, Homer, o Goiânia perdeu em casa para o misto, 3-1.
O Ceilândia, depois de estar perdendo por 3-0, diminuiu no placar, mas não foi suficiente. Perdeu por 3-2 para a Aparecidense, jogo que você conferiu com total cobertura aqui da nossa plataforma DF10 Brasil com a equipe Show de Bola. O Luverdense venceu o Porto Velho por 1-0 e o Goianésia ontem também com total cobertura do timaço Show de Bola aqui na nossa plataforma DF10 Brasil. Estivemos lá em Goianésia ao lado do Marlon Nascimento, do Gilmar Rodrigues e do Homer Borges, levando a vitória do Capital 1-0, gol do Wallace Pernambucano. Daqui a pouco tem entrevista dos caras, viu, Homer? Tem entrevista, né? Só tá ligadinho e acompanhar. Os caras vão falar, essas informações, né? Então acompanha aqui, viu? Uhum, com certeza. E aí, Homer, com o fechamento aí dessa sexta rodada, a tábua classificatória está aí na sua tela, ficou desse jeitinho aí, ó. Aparecidense na primeira colocação com 13 pontos. Segundo lugar é o Luverdense, também com 13 pontos, mas a diferença no saldo de gols. O Ceilândia caiu para a terceira posição agora com 11 pontos, aí, permanecendo com 11 pontos, porque vem de 3 resultados de empate, vinha de 2 resultados de empate, e aí colheu uma derrota, então já não vence há 3 rodadas a equipe do Gato Ceilândia. O Capital é o quarto colocado com 10 pontos, o Misto é o quinto com 9, Porto Velho e Goiânia e Goianésia com 4 pontos e o Goiânia na lanterna dos afogados com 3 pontos. Ô Romê, começando a falar desse Ceilândia do último sábado, te surpreendeu esta derrota da forma que ela aconteceu, já sacramentada no primeiro tempo diante da equipe da Aparecidense, Romê? Acompanhando, né, a DF10, a transmissão, eu percebi que o Ceilândia criou várias oportunidades, né, mas toda hora era um gol da Presidência, gol da Presidência, que eu falei, mas não é possível, o que está acontecendo? Mas aí você vem aqui e observa os resultados do Ceilândia, né? Vem aí de 2 empates e ninguém desaprende a jogar futebol. Estranhar essa caída aí, né? A gente pensava, será que as outras equipes estão subindo na questão técnica ou o Ceilândia que está ladeira abaixo? Então, no último sábado, aconteceu uma situação lá após a partida, né? Entre o Adelson, mais o Wilson de Sá, né? E isso reflete, Fábio, na minha opinião, é a questão aí de como é que foi essas saídas do Ceilândia fora, como é que foi a convivência dessa turma, porque tem uma situação aí que na vida você tem que tomar muito cuidado, né? Com vaidade, com salto alto, tem que se respeitar todo mundo, né? Uma diretoria dos clubes, e aqui em Brasília não é diferente, já é muito reduzida. Mas você tem que respeitar a opinião do outro, né? Buscar culpado, às vezes, por situações que, às vezes, falhas suas mesmo, né? O que seja o crescimento das outras equipes, isso é complicado. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que tomar cuidado para não perder um elenco, né? Como você fala, a hora que você está com a cabeça quente, você tem que dar uma respirada, né? A gente, o tempo todo aqui, vinha elogiando a forma que o Adelson vinha trabalhando com o Ceilândia. Só que eu sempre falei, muito tempo disputando aí uma série, um campeonato nacional, mas às vezes, né, a gente já presenciou, após uma partida, a forma que ele chega muito turbinado, ele inclusive nervoso, a gente até respeita muito quando ele fala, não vou falar agora, porque a gente entende a pessoa quando está... Calor do jogo, né? Aí, só que isso, às vezes, você fala coisas que vai ferir, faz umas situações que às vezes você perde um jogador e talvez até o elenco, né? Na forma, a gente falou muito no Capital com o treinador que estava lá, o Roberto Fernandes, que às vezes assim, tem um jeitão dele, né? Que muitos falam que é truculento. Então, uma equipe que quer chegar, né, numa Série C, tem que tomar cuidado na direção, essa coisa de vaidade principalmente, né? Não, eu sou o sucesso, o time está assim, não. É a equipe, é o grupo que tem o sucesso. Então, a minha preocupação não era a derrota, porque isso, em qualquer momento, poderia acontecer. É o estado de espírito do grupo. A gente
gente falou isso do Capital, né? Que ele estava conseguindo com o Roberto Fernando, porque você observava que o cara era substituído, ele reclamava, gesticulava. Agora com o Surian, por exemplo, o pessoal bate palma, né? Você vê um clima mais ameno. Já o Ceilândia, porque conseguiu 2 empates, será que o clima começou a ficar ruim? Será que a questão do... Mas que foram até bons resultados, né, Romer? Foram resultados fora de casa, com o Luverdense misto, que estão brigando pelas primeiras posições. Não deveria estar acontecendo isso, Não né? deveria. A gente vai buscar aí mais informações, né? Só foi de longe lá, porque o portão estava até fechado, a gente viu realmente que aconteceu alguma situação aí. Inclusive, eu acho que tem que se tomar cuidado nas decisões, principalmente se for baseado em vaidades, não. É o momento de somar forças, não é buscar culpados, né? Então, até eu estava dando uma olhada na tabela aqui, me preocupa muito as ações que foram, que porventura viessem a ser tomadas no Ceilândia, pode atrapalhar toda essa boa sequência que vinha. Era uma equipe, inclusive, que chegou a ser o terceiro, né, nacional, né, Sim, na classificação. Acho que foi segunda até. Segunda, né? Geral. Então tem que tomar cuidado, porque dependendo das decisões aí, né, você culpar jogador de fulano, jogador de Beltrano, não, é a equipe do Ceilândia, é uma diretoria, né, não é o Ceilândia. Por isso que às vezes você estranha, eu pelo menos tenho essa... Por que Ceilândia, né, que hoje já foi repartido lá em outras regiões. Tem Sol Nascente. Isso. Mas é a região ali, que antes era Ceilândia tudo, né, até acabar o alfabeto inteiro ali de letrinha que tinha Ceilândia. Por que não tinha tanto torcedor? Que é uma cidade que a gente sabe que o amador era forte, né, essa coisa toda. Mas aí você já começa a perceber, será que o Ceilândia passou a ter dono? Né? Então, quando passa a ter dono... Passou porque hoje é Ceilândia SAF, né? Alguém manda. Isso, mas aí... E comanda. Aí essa situação passa a ser como nós já temos o exemplo de outra equipe aqui em Brasília, que é dessa forma, que tem um dono e não vai para frente, né? Então, eu acho que tem que olhar, assim, você quer ter o seu torcedor ao lado, então assim, ó, tudo bem que tem um dono, né, mas você tem que visar chegar em algum lugar, fortalecer sua equipe, e eu acho que essas situações que estão acontecendo, infelizmente, não aconteceu o que a gente estava dizendo, que é o aprendizado. Cada competição você tem que, peraí, nós também, numa derrota, não vai arrebentar com o que a gente estava fazendo de bom aqui, né? Então, essa é a maior preocupação, porque olhando a tabela aqui, não é muito boa a sequência, principalmente para o Ceilândia, que nessa início... Vai pegar o Porto Velho fora aí, né? Vai pegar o Porto Velho, que também é uma... Que vai ser calça de veludo ou traseiro de fora. Exatamente. Ou ganha ou passa a não competir mais aí em busca de classificação. Então o Ceilândia vai pegar uma pedreira. Agora sim. E se for lá com crise e tudo, aí pode desandar e sair do G4, que é aí que a coisa... Aí a crise instala mesmo, porque a rodada aqui não é nada favorável, principalmente para a equipe do Ceilândia. Tá. Eu vou esmiuçar aqui o que o Romer disse, porque talvez em uma situação ou outra você pode não ter pescado o que ele quis dizer. Acontece o seguinte, na administração do Ceilândia, no time do Ceilândia, existem jogadores que vieram através de determinado dirigente, não é? Não foi o Adelson de Almeida que montou o elenco, 35 jogadores são todos debaixo do sovaco do Adelson. Não. Lá tem o ex-Gama, como é que é o diretor de futebol lá também? Wilson. Não, tem o Wilson de Sá, né? Goiano, não sei o que Goiano. Como é que é? Everton Goiano. Então lá no Ceilândia tem a gestão do Ceilândia com o Ari, com a família Almeida. Ari, Adelson, né? Aí, paralelamente a isso, no sentido de ajudar o Ceilândia, tem o Wilson na coordenação do futebol e tem o Everton Goiano. Cada um deles tem ali indicação de um ou outro jogador. Uns com 3, 4, outros com 5, outros com 2, seja o que for, não importa o numerário e também não importa quais são os jogadores. Não deveria importar.
Não deveria importar, vou te explicar. Porque aí o que está valendo é a Ceilândia. O que está valendo é a camisa. O que está valendo é a representação da equipe no cenário nacional pelo Distrito Federal. Então, o Ceilândia deveria ser um. E parece que quando o time toma recebe uma derrota do jeito que foi, onde no primeiro tempo já estava 3-0, a moçada ficou meio assim... A falha foi do jogador que você trouxe. Aí repite para mim, repite para mim, foi o do seu. Não foi o meu, foi o seu. Não, foi o seu. Não, foi nas costas do seu jogador, que você trouxe e falou que era bom. Não, mas não foi não. O seu jogador poderia ter feito a cobertura. O meu? Tu tá louco, rapaz. O meu não jamais faria um troço desse, rapaz. Mas fez, porque entendeu? O gol foi nas costas. Tu não falou que esse camarada tinha vindo do Liverpool? Pois é, mas o seu também era para ser bom e fazer cobertura do que o meu você fez ele subir. Tu me respeita, rapaz. O meu, você não tem nada, uma vírgula para falar do meu jogador. Vocês entenderam aqui a encenação? Parece, parece que isso está acontecendo um pouco no Ceilândia. Vou mudar aqui um pouquinho. Parece que isso aconteceu no último sábado lá no Ceilândia. Porque aí eu posso dizer que pode ter havido um momento isolado, um momento de cabeça quente, em função até da dinâmica do resultado. Não foi a derrota, mas foi como a derrota foi construída. Porque o Ceilândia não estava mal, velho. Eu até brinquei com o Homer ontem na viagem, brinquei com o Marlon e com o Gilmar, que assim, eu não fico alisando para clube nenhum não. Entendeu? Por isso que eu não presto para ser assessor de imprensa, porque aí o time ganha, o time perde de 10-0 e eu fico lá, olha, perdeu de 10-0, mas foi melhor no jogo, né? Não estou dizendo que todo assessor faça isso, né? Mas alguns presidentes exigem que o cara fique ali lambendo o time. Eu não faria. O que acontece em relação ao Ceilândia com a Aparecidense? No sábado eu vi isso. Eu vi um Ceilândia com volume de jogo, com 30 segundos de bola rolando, Romarinho na cara do gol. Perdeu um gol que, ó, você não vai acreditar, mas até esse aqui faria. Até o Homer faria esse gol, e com a perna só. E o Romarinho perdeu. O Ceilândia perdeu várias outras oportunidades, que revela que teve sim, em momentos específicos do jogo, teve volume, teve criação, a bola chegou na frente. Ceilândia jogou melhor até do que aquele enfrentamento contra o Goiânia, que ele ganhou por 1-0. Então, não seria um monstro, algo de outro mundo, né? O resultado. E o Ceilândia não foi mal. Então, eu estou falando isso porque quem cuida do Ceilândia deveria, ó, calma, gente, calma. Aconteceu um tropeço, caiu de boca ali, machucou o nariz, mas calma, nós estamos bem. Nós perdemos para a Aparecidense, que agora é a líder, que bica com a gente o tempo inteiro. Não perdemos de 5-0 por lanterna. É isso que tem que ter, é a sabedoria de equilibrar e todos ali saberem que estão no mesmo barco em prol de um mesmo objetivo. E parece que muitas vezes, às vezes não é bem assim. São 3 barquinhos, tá? 3 barquinhos que se ligam um no outro através de uma pequena âncora, né? Mas vão caminhando rio abaixo, mas são 3 barquinhos diferentes. O barquinho do Everton, o barquinho do Ari com a Delson e o barquinho do Wilson, que todo mundo sabe que é um coordenador de futebol extremamente experiente no Distrito Federal e que tem muitos contatos e contatos bons e levou esses jogadores ao Ceilândia no sentido de fortalecer a equipe, como já fez no momento passado. Ou eu estou errado? Não, fez lá no Ceilândia, fez no Gama. No Gama. E importante, é por isso que eu falo, cuidado com vaidade, não, ele está para somar, o Adelson para somar, Sim. o Ari para somar, o Everton é uma só voz. Exatamente, é isso que a gente está falando, eu não estou aqui para defender A ou B, eu estou dizendo assim, é o Ceilândia que tem que ser, então tem hora que é necessário respirar e falar, você disse bem, chama lá, de repente o presidente fala, foi um tropeço que aconteceu, vai acontecer, e são
Por exemplo, o Adeus tem muita E experiência. cabe ao presidente mesmo fazer isso. Ele é o número 1 ali, Romero. Ele que tem que chegar e apaziguar. Não pode deixar ninguém abaixo dele criar tumulto. Ali é gestão. Então esquece a questão se é meu amigo, se é meu irmão, se é meu isso. Não, eu sou o presidente. Então, alguém tem que ter a liderança nesse momento. Concordo com você. Concordo com você. Porque senão, se você pegar aqui a tabela, eu acho que tem que reverter isso, e cabe ao presidente fazer, reverter isso em função, em benefício do próprio Ceilândia, os jogadores se juntarem novamente e ir lá diante do Porto Velho e conseguir uma vitória. Né? Que é bem possível. É bem possível. Entendeu? O Ceilândia estava atuando bem. Você disse bem aqui, nós não vamos ficar batendo palmo para A ou B porque não é meu amigo. Não. É porque o Ceilândia estava bem e jogou bem. Só que aconteceu assim, a presidência ganhou do Goiânia, o Goiânia jogando muito bem. A presidência, nós não podemos esquecer, ela veio aqui e ganhou do Capital aqui também na estreia. Né? Então, foi um resultado, vamos dizer, normal, possível de acontecer, como o próprio Ceilândia pode ir lá em Goiânia e ganhar da presidência. A presidência, Romero, estava na Série C do Campeonato Brasileiro, foi uma daquelas que houve descenso, que caiu para a Série D. Então, se a equipe está na Série C e cai para a Série D, obviamente que na disputa da Série D, ela já é, de imediato, uma das favoritas. Sim. Não é? Vem com um elenco melhor, mais rodado, numa competição mais dura do que a D, né? O nível técnico é melhor, então não foi nada normal, por isso que a gente passou, calma, vamos, né? Isso aí foi uma derrota e lá mesmo, né, em Goiânia, você lembra que o Adeus falou, as equipes serão todas difíceis, não se engane, aí quem acha que quem está lá atrás não vai ter condição. E o grupo, a gente estava conversando ontem, é um grupo muito difícil, quem se classificar aqui vai se candidatar a ser um dos que vão subir, porque de todos os grupos aí, a gente estava fazendo uma avaliação, esse grupo do Ceilândia e do Capital é um grupo muito forte. Quem classificar aqui tem grande possibilidade de conseguir o acesso. Então está na hora de alguém falar, calma gente, vamos aqui, todo mundo junto, vamos continuar, o barco tem que seguir nessa direção. É verdade. Ô Romero, virando a nossa página aqui dentro do Parada Técnica, vamos falar do nosso capitão. E nós somos os guerreiros do futebol de Brasília, lembrando o nosso sempre saudoso Marcelo Ramos. Vou sempre falar. A gente tá ficando velho, né? A gente faz parte desse passado recente da crônica esportiva, que hoje está muito empobrecida, né? Eu vejo a crônica muito empobrecida no Distrito Federal. Então, como eu sou saudosista, sou mesmo, né? Aí eu tenho que lembrar, olhar para trás e ver Domingos Melo, Silvio Linhares, Márcio Ferreira, Ailton Dias, Maurício Leandro, como é que é o nome do menino? O nosso grande Ailton Dias, André Luiz Mendes. Andrezão, cadê você, Bruto? Aí, não temos mais um André junto conosco nas narrações, né? E a gente sente uma falta danada, porque o negócio tá difícil, tá difícil. Rapaz, ontem eu ouvi uns comentários lá no jogo do Goianésia, rapaz, os camaradas falando lá e fazendo menção a um ou outro da crônica, uma exaltação assim tremenda. Eu falei, meu Deus do céu, vou botar o fone, porque eu não quero ouvir o que eu estou ouvindo. Mas é o pessoal que não teve a oportunidade, não estão errados, não teve a oportunidade de passar por isso, de ver um Péricles comentando, de ver Ailton narrando, Márcio Ferreira, Cid Jorge. Eu estou falando coisa aqui que o cara que está me vendo, que está na imprensa, eu falei, quem é esse aí que você está falando aí, né? Mas tá tudo certo. Então nós somos saudosistas mesmo, e ontem estivemos lá em Goianésia com Capital e Goianésia, e de imediato o Capital obteve um grande resultado. Nós vamos entrar em detalhes, né, Borges? Mas começando de trás para frente, tinindo e olhando o que ele tem feito, os últimos 3 jogos, eu estou muito otimista e muito animado, mesmo não indo mais ao estádio JK transmitir jogo do Capital, porque é uma vergonha o que a direção do Capital oferece para quem vai lá trabalhar. Quem gosta, problema é seu.
como eu me valorizo, né? Não porque eu seja chato, mas eu acho que se você chega num lugar, você tem que ter um mínimo de condição de trabalho. A gente foi a Goianésia trabalhar, ó, tudo simplesinho, mas ó, do jeito. Você tinha onde botar suas coisas, né? Lá no Capital não, é no varandão. Coloca aí na varanda. Ah, não coloca aí não, porque aqui a gente está separando um pedaço da varanda para o dirigente que vem de fora. Ali também tem outro pedaço que a gente está separando para o cabo que vende a paçoca lá. Ah, rapaz, me poupe. Quem quer vai. Eu não vou mais. Inclusive aqui na equipe, quem quiser, pode ir sem problema. Transmissão do capital no JK nessa estrutura, não. E a direção tem condição de fazer o negócio melhor, vai fazer o discurso que a tutela não é mais dela, né? Mas está atuando ali. Então, para o seu bem, ofereça a condição. Se não gosta da imprensa de Brasília, porque já tem todo o seu trabalho de assessoramento na palma da mão, quando menos valorize os que vierem de fora. Né? A Luverdense, pessoal do Misto, a imprensa que vem do Mato Grosso, que vem de Porto Velho, valorize eles, oferecendo um mínimo de condição. Você quer ver outra coisa? Eu sou bocudo mesmo. Ontem eu fiquei de olho. Eu falei, eu vou ver o que vai acontecer. Aí o rapaz, eu não sei lá no Capital, porque o Capital tem 200 funcionários, né? Todo mundo de azulzinho lá, 200 funcionários. Eu realmente não sei. Para mim, um assessor de imprensa do Capital era o meu querido amigo e irmão Adamo Araújo. Mas eu não sei se é, ou então se existe um revezamento. Num jogo é o Adamo, no outro jogo é um outro rapaz que eu não sei o nome lá. Gabriel? Não sei. Não sei. Por lá, mas aí eu fiquei lá de gaiato. Terminei, montei tudo e fiquei lá. Aí saiu a escalação do Capital. Um monte de folhinha, aí entregaram na mão dele, o barbudinho lá. Aí ele ficou com as coisas na mão. E o Marlon, nosso repórter, ao lado dele. Aí o rapaz do canal de vídeo, que ia fazer a transmissão para o Capital, falou assim, e aí, saiu? Ele, saiu? Vou fotografar e mandar para você agora. Aí foi ali no cantinho e fotografou. Fulano, já está aí. Valeu? Ótimo. E o Marlon, nosso repórter, que assim como os outros que estavam lá no trabalho, também faz a militância na cobertura do esporte do Distrito Federal e fomos longe para cobrir o grande Capital, o Marlon pediu para ele a escalação. Eu vi e ouvi. Aguarde um pouco. E ficou com o papel na mão. Aí saiu o Felipe Surian para dar uma volta no gramado e ele foi lá de segurança do Felipe Surian, andando no gramado, com o papel na mão. Aí depois de um tempo, eu fiquei olhando, já fui ficando bravo, falei, Marlon, vamos abrir daqui a pouco, hein? Sem escalação, como é que faz? Aí o Marlon foi lá, falou com ele novamente e ele ficou esperando o cara do Goianésia distribuir para ele distribuir depois. Tudo bem que você tem um prazo legal para entregar a escalação, mas eu estou falando de empatia. Eu estou falando de bom senso, de falar assim, pô, os caras vieram de longe para fazer o nosso jogo. O mínimo que eu vou fazer é tratar todo mundo igual. Se eu já liberei para o cara de lá, vou liberar para cá. É Brasília na fita. Valeu, mano. Toma aí. É o mínimo que a gente pode fazer, mesmo porque eles não estão pedindo mais nada do que isso. Não pedir camisa, não pedir nada. Claro que nós fomos transmitir como a gente fez com o Ceilândia. Ninguém ajudou, não. E a outra equipe que estava lá, a gente viu até uns comentários de que estavam recebendo para eles foram contratados para transmissão. O até falou, pô, vocês são um guerreiro, vem aqui, tá? A gente está recebendo, vocês não. Mas está tudo certo, é um direito que tem. Agora, o que eu vou falar sempre, por isso que eu tenho minha birra com assessoria de imprensa, porque assessorar mesmo, não assessora não. Tá? Não sei o nome do rapaz, porque se eu soubesse eu falaria aqui também. Não vou ficar tentando atirar aqui. Falha, assessor de imprensa, tava na mão dele, velho. Eu sou fulano, né? Eu estou hoje assessor de imprensa. Exato. Parece que ele cuida da publicidade, do marketing lá. Já no primeiro jogo com a Aparecidense, o Gilmar foi tentar fazer um jogador e falou, não vai fazer não. Só lá no drop draw, lá na sala de imprensa que fica lá no pavimento superior. E os caras já tomando banho, entendeu? Para vazar. Ninguém ia para a salinha de assessoria de imprensa para chamada coletiva que não existe. Porque é uma mania de grandeza, né? Tentam adaptar e botar formatos que não tem nada a ver com o futebol do Distrito Federal, copiam do Rio e de São Paulo essa estrutura que ela mais afasta a imprensa,
pouco que ainda tem, desses esquemas. Aí o Adamo, aí sim a empatia. O Adamo foi, o que houve? Não, porque só queria fazer uma entrevista pra gente botar no programa aqui com o goleiro do Capital. Só um minutinho. Foi lá e chamou o goleiro veio, simpático, Reinaldo, muito simpático. Deu a entrevista e tudo bem. E aí o mesmo assessor de imprensa que ontem ficou segurando o papel, ficou parado olhando assim. Né? Mas tudo bem. Lá no Capital tem muita gente mandando também, viu, Romer? Tem o presidente, mas tem uns 50 funcionários lá, viu? Eu não sei o que é. Mas eu só sei o seguinte... Em São Paulo, ontem eu ouvi uns lá, falei, rapaz, São Paulo, Araras, papai, essas coisas. Exatamente, Então, reclamações à parte, eu queria que você falasse o que importa agora de verdade, que foi uma vitória que condiciona o Capital a favorito mesmo para beliscar uma dessas vagas, né? Sim, Fábio, a gente, quando vai para um campo assim, você fica naquela querendo ver um grande futebol, né? Mas aí você não pode esquecer de algumas coisas. Eu depois vim refletir e falei, pô, será que eu estou sendo um pouco duro com a equipe do Capital? Porque para mim, se eu fosse olhar... avaliar, achei você muito duro com o Capital. Para mim não jogou nada, mas assim, agora vamos. Quando o jogador Leno, eu acho que foi dar uma entrevista no intervalo, ele mal estava dando conta de respirar, porque você tem que imaginar que o Capital jogou na quinta-feira, é uma partida o tempo todo, aí isso na transmissão eu falei ontem, o tempo todo sem diminuir o ritmo, então foi uma partida que desgastou bastante, né? Aí depois na transmissão eu falei, eu só acho que a equipe do Capital tem que trabalhar mais essa bola, estava fazendo ligação direta, né? Dando a bola para o adversário que estava o tempo todo naquela correria, garotada. Então eu vou dizer um negócio, você sempre pergunta no futebol assim, foi justo? Se futebol tivesse questão de justiça, eu falo que o Goianese ontem teria feito pelo menos uns 4 no Capital pelo que jogou. Mas aí e o Capital faria uns 4 também. Mas aí foi quando... Seria um jogo para empate. Foi quando já, no final, né, aí o Goianese tá vindo com tudo, aí, mas assim, aí depois você vai refletir, não, mas tudo bem, poderia compor mais ali o meio de campo, né, o Alisson Pernambucano, inclusive ontem estava chateado que essa bola não chegava, tanto que a única bola que chegou, ele dominou, aí experiente, cavou ali o pênalti, o zagueiro, né, ele escorou, o zagueiro fez o pênalti, foi pênalti. Mas essa bola não estava chegando com qualidade, o Pernambucano tem que sair lá da área, tanto é que ele pegou a bola, mandou ali na direita, deixou cara a cara o jogador do Capital, que poderia ter ampliado ali, mas o que eu falei na partida foi isso, o time do Capital, até pelo fato de ele ter corrido bastante no jogo do Botafogo, ele poderia ter trabalhado mais essa bola, estava o Romano dando chutão, buscando o Riquelme lá pela esquerda, né? Então, é isso que eu falei. Mas, assim, soube sofrer. É isso que o pessoal fala, né? Porque só deu o Goianese. Assim, na maioria dos lances... É um time novo, né? Tem muita perna, né, Romer? Corre demais da conta. É tudo Inho, né? Bruninho, Sandrinho, Luquinha. E o correr não porque muita gente pode torcer e falar, então é um atletismo. Não é isso. É um time que tem qualidade. A gente conversava lá com os torcedores, eles falaram, foi a mesma coisa que aconteceu no Goianão, até por isso caiu, dominava o jogo, mas na hora de marcar o pessoal parece que dá um branco, apavora, e a bola não está entrando. Sem falar, no caso do jogo de ontem, mais uma excelente apresentação do Reinaldo. Né, que quando... Excelente goleiro. Jogadas assim, que você fala, o torcedor que estava lá próximo, onde a gente estava transmitindo, já gritava gol, ele a queima-roupa defendia, né? Fez umas 3 defesas lá, importantíssimas. Assim, rapaz, hoje pode atravessar a noite que não sai gol, não. Então, assim, e foi importante. Todos os jogadores saíram dando entrevista dizendo, foi um jogo muito difícil. E eu ainda acrescento isso ao jogo. Eu falei aqui naquela semana que o dia que o Capital encerrar essa participação aí na Copa do Brasil, ele tem a tendência a crescer e agora, com esse resultado, né, que voltou a estar ali no G4, e você olhando a tabela, ele tem tudo até para buscar a liderança desse grupo. Porque agora o Capital vai crescer. Eu ainda, se for pensar assim, nessa linha aí de ser muito duro
tem jogadores lá que se o Gilmar tivesse aqui hoje, ele ia estar falando que tem contundido, que vai voltar A ou B, mas para mim ainda precisa de uns 2 jogadores importantes para finalizador, ou então tentar o Pernambucano e o Mateusão juntos, né? Aí ali naquele ataque. Mas você acha que dá para esses 2 jogadores com características muito parecidas, jogadores pesados, jogarem ali na frente? Não perde a mobilidade ofensiva, o capital, não, Ron? Mas tem uma habilidade. Para mim, o Pernambucano é até a habilidade maior do Pernambucano do que do Mateusão. O Mateusão é aquele trombador, aquela coisa. Então, já tem até um pouco de velocidade, né? Pelo tamanho que ele tem, né? Vai até igual um trator. Mas o Pernambucano tem uma visão de jogo quando ele domina aquela bola. Se qualquer um fizer o facão, passar, ele vai receber com condição de marcar. Então, é porque está fazendo muito pouco. 1-0, né? Só. E se um dia ele tomar, vai ter essa capacidade de reação? Então, assim, eu estou falando isso já pensando lá no mata-mata. Eu não estou dizendo, hoje futebol é assim, detalhe, né? Ontem um pênalti marcou no finalzinho do primeiro tempo e aguentou, suportou a pressão toda, mas eu acho que para facilitar um pouquinho, de repente, a direção tiver, e se tiver no mercado esse jogador, de repente é bom já sondando isso daí para não passar dificuldade. Porque dinheiro não falta lá, né, Borges? Contrata peso de picanha, então... por aí, trazendo só o treinador aí que tirou um treinador muito bom, mas que estava também numa equipe onde o futebol está crescendo muito nessa questão, principalmente financeira, de receber um dinheiro lá. Então, quer dizer, dinheiro deve ter. E ele veio com esse propósito de subir. Então, eu acho que tem de repente, conversar com o Surian aí, né, o Felipe, e trazer para ajudar essa excelente equipe. Romer, o Gilmar conversou com o Falcão ali no pós-jogo, mas antes da gente colocar essa participação do nosso querido Gilmar Rodrigues com o camisa número 10 ontem, do Capital, Falcão, você tocou num ponto aí que aí me chamou a atenção, eu queria saber a sua opinião. O Capital teve o Marcelo Cabo ao longo do Candangão, que levou a equipe à decisão, fez um trabalho muito bom. Trouxe Paulinho Kobayashi para o início da Série D, não aguentou a Pemba em 3 resultados ruins. Aliás, não, o Kobayashi foi no Candangão. Entrou para o campeonato regional, e aí eu esqueci qual o treinador que estava antes do Roberto Fernandes, que não deu conta do riscado. Não era o Marcelo Cabo, não? Não, o Marcelo Cabo foi para o Santa Cruz assim que acabou o campeonato, né? Eu vou lembrar aqui. Mas, de qualquer forma, veio o Marcelo... Não, o Márcio Fernandes. Roberto Fernandes. O trem... Rapaz, segunda-feira cansado, ainda não é fácil, não. E a gente viu que a coisa não estava legal. Inclusive nessa questão de ambiente que comentamos aqui. Bom, onde eu quero chegar? Vem Surian, me pega 3 pedreiras, que era Luverdense, Botafogo e aí agora... Ontem, o Goianésia. São 3 resultados importantíssimos de vitória. E você falava, o Surian, ele conversa um pouco mais, bate palma. Já dá para perceber que parece que ele está trazendo os jogadores para a palma da mão. É isso mesmo, Romer? O treinador está mudando essa história? Exatamente. O pessoal está abraçando, porque deve ser um treinador aí que dialoga mais. Tanto é que eu acho até que a direção... Não é eu que estou enxergando essa dificuldade de marcar gol. De repente, o Surian não está pedindo, porque você já chega trazendo jogador, ele vai afastar o grupo. Então, ele está querendo o quê? Tirar o máximo daqueles que estão ali. Né? Se o grupo estiver percebendo dessa necessidade, aí talvez ele não vai pedir, porque são 3 jogos, 3 resultados positivos. Né? Então, o reflexo do que ele está fazendo são essas vitórias e essa questão dele estar... eu tive ali na beira do campo ontem, né, antes de conversar, e vi que é um cara assim, jovem, inclusive, né? E ele conversa com todo mundo, né? Ele chega, fala, quando não dá pra gente, ele fala, não, um pouquinho que eu só vou resolver, logo eu tô aí. Então, é um cara que tem aquela coisa de comunicação, né, que é importante, por isso está começando o resultado fluir. Ele fez várias alterações ali, todos eu vi o jogador sair ali, abraça o companheiro, fala, vamos lá.
Então, está fazendo um trabalho muito bom. Por isso que eu vejo o Capital naquilo. A gente, na abertura do programa, nós falamos dessa situação que pode acontecer o inverso do Ceilândia. Então, é momento de unir forças. Tanto é que o Capital estava lá embaixo, já chegou aí no G4, voltou para o G4 e pode, dentro do que eu disse, do que tem aí à frente do adversário, pode até buscar aí assumir essa posição. Basta ver as entrevistas que daqui a pouco vão falar como é que os jogadores estão, sabendo que é difícil, mas estão lutando e conseguindo os resultados. Exatamente. Quem participa do Parada Técnica, nosso querido Gilmar Rodrigues, que ontem, no pós-jogo, conversou com o jogador Falcão, falando da importante vitória num jogo complicado e já fazendo, né, voltando os olhos para o próximo compromisso, que é contra a equipe do Goiânia. Vamos acompanhar. Valeu 3 pontos, primeiramente boa noite. Nem sempre na qualidade. Às vezes na raça nosso time supera. A gente está trabalhando, a gente está treinando, tivemos jogo quinta-feira, estamos cansados, mas valeu a superação, valeu a entrega da equipe, mais uma vitória e vamos pro próximo jogo, em nome de Jesus. O pênalti sofrido por Wallace Pernambucano é um tipo de pênalti sofrido por jogador experiente. É isso aí, ele é muito experiente e caiu no pé do homem, ele guarda. Agora é se preparar para enfrentar o Goiânia, primeiro lá no JK no próximo sábado e depois lá na capital goiana. Vamos aproveitar esse tempo para descansar e vamos em busca dessa última vitória da primeira fase aí. Meu campista Falcão falou com os amigos do programa Parada Técnica. Amém. Daí, Rome, a participação do camisa número 10, o Falcão, da equipe do Capital, bom jogador, né, voluntarioso, e a gente que sempre reivindicava quem é que vai suprir a ausência do Robert, né, que agora recentemente foi embora, né, mas estava no elenco, mas não estava sendo aproveitado. E ele falando, né, um pouco do que todos dizem, cada partida tem o seu grau de dificuldade, não é fácil Série D, as coisas se nivelam mesmo, mas que a equipe soube aguentar uma pressão e agora já voltando os olhos para a equipe do Goiânia, que tem que criar uma estratégia certa também para superar o Goiânia no JK primeiro e depois ir a Goiânia, né, e a Goiás para enfrentar o Goiânia nesse jogo da volta, na abertura do retorno, né, Borges? Exatamente, e ele não está errado, né? Até de repente são falas que o treinador deve colocar no grupo, né? Você tem que comemorar uma vitória, sim, mas aí já virou passado, né? Vamos pensar no próximo adversário. E é um adversário aí, né, que seria bom se o Capital conseguir resultados importantes aqui e depois lá também, porque começa já agora, né, principalmente na virada agora do retorno, são equipes aí que buscaram somar pontos e não conseguiu, que foi o caso do Goiânia, que não é uma equipe ruim, mas é o caso lá do Goianésia, não consegue, por hora o atacante erra gols, outra hora os goleiros não deixam que essa bola entre. Então, para mim, Goiânia, Goianésia, Porto Velho é o que vai definir essa questão aí de quem vai ser dono dessas 4 vagas. Quem começar a perder ponto para essas equipes, aí pode ficar aí esperto que pode deixar escapar uma classificação. Perfeito. O nosso Homer Borges comentando aqui sobre a equipe do Capital. Estivemos ontem lá em Goianésia na vitória. Capital 1, Goianésia 0. No pós-jogo, Gilmar Rodrigues conversou também com o jogador Maicon, que entrou no decorrer da partida, e todos pregando realmente a humildade perante o adversário que foi o Goianésia e com olhos voltados para a equipe do Goiânia, que é o próximo adversário da equipe do Capital. Maicon, um jogo bastante difícil. Sim, boa noite, né? Um jogo muito difícil, uma grande equipe aí que vem trabalhando também, firme e forte. Graças a Deus, colocamos nossa intensidade e Deus nos coroou com esses 3 pontos, que é de suma importância, e entramos no G4 agora e vamos para a sequência do campeonato mais forte ainda. Agora se preparar para enfrentar o Goiânia 2 vezes, em Brasília e depois em Goiânia. Sim, o time da Goiânia também é uma baita de uma equipe, e são 2 jogos, 2 finais, né, que vamos trabalhar forte, estudar o adversário para fazer 2 jogos na intensidade e, se Deus permitir, vitorioso. Tá aí,
O Gilmar conversando com o Maicon, o meio-campista da equipe do Capital. Vou pedir para botar na tela, Romero, até para a gente finalizar esse assunto aí, Série D, porque a gente vai falar do nosso candanguinho de juniores também, até para a gente analisar, Romero, essa 7ª rodada que se aproxima. Próximo final de semana, Borges, já está na tela aí, Romero, você confere, ó. A equipe da Aparecidense enfrenta a Luverdense. Olha esse duelo aí, bicando nas primeiras posições, primeira e segunda posição. Porto Velho pega o Ceilândia no sábado, 17 horas. Temos também o Misto enfrentando o Goianésia. O Misto pode se dar bem aí de repente, né, para continuar nessa briga pelo G4. E o Capital, no estádio JK, joga contra a equipe do Goiânia. Esse jogo está marcado para domingo, 15h30, aí dizem que vai ser sábado, 15h30. Bom, de qualquer forma, Capital e Goiânia fechando esta 7ª rodada. Como é que você consegue enxergar essa 7ª e última rodada do primeiro turno, Romer? Pois é, Fábio, a gente observando a tabela, dentro daquilo que a gente falou no início do programa, né? Para o Ceilândia é muito complicado, ele dependendo aí, vai depender de saldo de gols, né? Ele pode até sair desse G4. Ou pode assumir a liderança. Ele pode assumir a liderança, exatamente. Vai acontecer, se bem que pode acontecer um empate ali e tal, mas se ele ganha vai para 14, mas a Aparecidense e Luverdense, alguém vai somar ponto aqui. Empatando. Se empatar, vão a 14 também. De saldo de gol, pelo menos pode embolar tudo. Ali, pode embolar tudo. Por isso é importante, mais uma vez, a gente dizer que o Ceilândia tem que somar pontos. Porque o Misto é o único dos que estão aqui lutando, que está jogando fora de casa, a equipe do Ceilândia, né? Uhum. Então, o Ceilândia pega o Porto Velho, fora de casa. Fora de casa. E o restante que está no G4, todo mundo joga nos seus domínios, né? Exato, assim, Luverdense também joga fora, né? Isso. Ceilândia e Luverdense. A Luverdense, a Aparecidense tem essa coisa assim, está vencendo, mas não está convencendo. De repente, aquilo que você disse, vem de uma Série C e sabe jogar uma Série D. Uhum. Né? Porque a Luverdense, não sei, você falou até que estava ouvindo a rádio lá do Mato Grosso, né? E eles falaram que o meio de campo não estava jogando. Mas aquele jogo que eu assisti aqui, eu achei a Luverdense assim. Por isso que eu ia cravar nesse jogo aqui, vitória da Aparecidense. Mas, vendo a Aparecidense jogar contra o Goiânia, ele não fez uma boa apresentação. Não sei que diante do Ceilândia, se também foi assim, ó, poucos lances, mas foram certeiros, né? Então, eu acho aqui que é mais fácil o Ceilândia assumir uma segunda colocação. Eu arrisco aqui, Romer, a Aparecidense e Luverdense empatando, o Ceilândia ganhando o Porto Velho, aí na pontuação vai embolar tudo, 14 pontos, Aparecidense, Luverdense e Ceilândia, o Misto vai ganhar o Goianésia, vai a 12 pontos, porque está com 9, não é isso? E o Capital vencendo o Goiânia, indo a 13 pontos. Aí fica tudo coladinho, ó, Aparecidense, Luverdense e Ceilândia, as 3 primeiras com 13 pontos, quarto, fechando o G4, aí o Capital com... 13? Com... Se vencer, né? 14, o Ceilândia... Não, 14 pontos, as 3 primeiras, e o Capital na 4ª colocação com 13. E o Misto na 5ª com 12. Olha que grupo sapeca esse, homem. Exatamente. E aí resta as 3 equipes que eu falei que quem perder ponto estaria aí parada a ficar fora, ou né? quem ajudá-las, né, de uma forma mais assim, né? Se tiver um pouco mais de empatia com essas equipes, né, Romer? A coisa pode acontecer. Pode acontecer. Então é um grupo realmente muito difícil. Uhum. O que a gente diz, Ceilândia aí, calma nessa hora, muita calma nessa hora, porque realmente o grupo é muito complicado. Então você tem que resolver as coisas internas para continuar aí trilhando aquele caminho que era de vitórias e tudo isso aí que a gente espera de Ceilândia e a equipe do Capital, que o Capital já mostra essa evolução aí, devido a ganhar o grupo que a gente achava que com o outro treinador estava um pouquinho assim abalado. Tava balançado, tava balangando, né?
Tá certo. Vamos torcer para o nosso capital, torcer para o Ceilândia. Vou virar a página com você aqui do nosso Parada Técnica, mas antes aí, já deu a curtidazinha ali, ó, no sininho, truf, né? Curtiu? Já compartilhou? Ainda não? Não faça isso com nós não, só. Curta, compartilhe, também se inscreva no nosso portal para que você acompanhe todo o dia a dia da DF10 Brasil com a equipe Show de Bola nos nossos programas Parada Técnica, segunda e sexta às 8 da noite e também as nossas transmissões esportivas. Nesse final de semana apresentamos a derrota do Ceilândia para a Aparecidense, 3-2, e ontem estivemos em Goianésia com a vitória do Capital 1-0 diante da equipe local, o Goianésia. Então vou virar a página com você, te dando um recado muito legal, viu? A Clínica Odontológica Marília tem para você os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. 3384-7722, você pode ligar, agendar aquele atendimento e será recepcionado pelos melhores, hein? Aceitamos todos os planos de saúde bucal, todos os cartões de crédito, é facinho, é tranquilo para você. Saúde bucal é fundamental, 3384-7722. Ô, Rome, vou pedir para botar na tela aí para a gente dar uma proseada rápida aqui já no rodapé do programa Parada Técnica. O nosso candangão de juniores ou candanguinho sub-20, do jeito que vier tá bom. Nós tivemos a realização da terceira rodada, apenas e tão somente 10 jogos, viu, homem? O Cruzeiro perdeu mais uma, lá no Ninho do Carcará perdeu para o Samambaia, que venceu mais uma. Terceira vitória consecutiva, somando 9 pontos, os comandados do Luiz dos Reis. Eu vou dar uma tossida aqui, porque ao vivo é assim, né? Pronto. O Real venceu a Cobra Sucuri, o Paranoá, por 3-0, também mantendo a sua invencibilidade, chega a 9 pontos também. O Gama, que fiasco, que coisa horrorosa, perdeu para o Sobradinho lá no CT, 2-0. Capital meteu 5-0 no Luziano e do Marlon Nascimento. Capital somando mais 3 pontos, indo a 9 também. É o terceiro líder da competição aí, né? Se juntando ao Cruzeiro, Real e ao Santa Maria, que eu vou te contar já. Santa Maria mandou mais uma para dentro também. O Valparaíso vai fazendo excelente campanha, venceu o Legião por 4-1. Aruque meteu 4-0 no CESP. O Brasiliense 9-0 no time lá do pastor Antônio Teixeira. O Riacho 9-0 para a equipe do Brasiliense. Lembrando que o Riacho, a priori, né, não faz parte da família Jacaré não, viu? Foi com bola rolando mesmo, foi ineficiência do Riacho. O Ceilândia venceu o clássico contra o Ceilandense 2-1. Planaltina perdeu lá no seu CT para o Canaã por 2-1 e o Santinho, Santa Maria, venceu o Candangos por 2-1, também somando a sua terceira vitória, 9 pontos na competição. Então, para resumir aqui, os 4 primeiros classificados, que são os líderes, o Cruzeiro, ambos, né, as equipes aqui que eu vou dizer, tem 9 pontos. O Samambaia tem 9 pontos, o Real, também a equipe do Capital, e o Santa Maria. E aí, Romer, essas equipes que aí já passados 3 rodadas permanecem na ponta, você há de se surpreender com alguma delas, Borges? São equipes aí que, algumas aqui, né, não estão disputando o Candangão na primeira divisão, então a sua base, né, tá bem feita. E algumas situações aqui que eu colocava, né, o porquê que o Gama não vinha bem, já que é o último o campeão do Candango. E aí, para minha surpresa, a torcida do Gama aí tá chiando um pouquinho nessa situação. Nos bastidores, né, homem? Alguns cobrando, outros aceitando, não tá certo o presidente, porque o presidente deu uma declaração aí de que a prioridade seria para o Gama, o profissional do ano que vem. Então, que eles já estão trabalhando, né? Então, lá juntamente com quem coordena a base, os treinadores e todo mundo, acharam por bem entrar com o sub-17, para que esse pessoal fosse pegando uma experiência para daqui 2 anos estarem cedendo jogadores até para o Gama mesmo, para o profissional, porque, segundo eles, o Gama... Um pouco daquilo que a gente conversa aqui, né? Cadê os jogadores da base que a gente não vê ascendendo ao profissional, né? E segundo essas pessoas que
O Gama, agora que ainda não está numa Série C ou numa Série B, ele ficar trazendo já jogador que está quase estourando já para chegar nessa, ele estaria trabalhando para essas equipes, que simplesmente, por ser de menores, o pessoal chega na federação, pede o desligamento e leva de graça, né? Essa eu vou ainda dar uma pesquisada melhor, né, se é essa a mesma situação. Isso foi colocado para mim, que não está sendo feito aquele investimento para buscar títulos, mas buscar formar jogadores. Então, colocaram o Sub-17, né, para poder disputar essa competição. Aí, por isso que eu acredito aí, dentro dos resultados que a gente vê, porque o Gama deve começar a somar pontos, né, porque só vai pegar agora o time que só levou pancada também. Você Romeu, engoliu essa resposta que te deram, não sei se foi da direção do Gama? Não, eu Porque, também, assim, é um negócio meio que não bate, né? Não, nós não vamos montar uma equipe vislumbrando o título. Ou seja, para chegar ao título, tem que ter equipe boa. Para ganhar, para bombar, para chegar e ser campeão. Beleza? Então, tá tudo certo, significa qualidade. Não queremos para isso, nós queremos apenas fazer um investimento para que a gente dê maturidade para esses jogadores, para que daqui a 2, 3 anos eles estejam no profissional. Para estar no profissional, tem que ter qualidade, senão não vai. Então, parece que não bate a explicação, Romer. eu não conversei, não fui com o pessoal da diretoria. Aliás, até perguntei aqui, né, antes do programa, mas não recebi a resposta ainda. Né? Depois que foi campeão, tem muita coisa mudando lá no Gama, viu? Aguarde o ano que vem, viu, Borges? Aqueles que batiam nas suas costas, Romeu, ajuda nós aqui, não sei o quê. Né? Agora já no final do Canangão, foi difícil até falar. Você lembra que você tentou falar com um lá à beira do gramado e o cara, né? Sim, já vazou? E essa situação eu tiro de letra, vou conversar com cada um lá dentro. E se quiser conversar, beleza. Se também quiser deixar, eu não tenho vaidades. Eu preocupo com vaidades que acontecem no futebol. O cara até esquece, né? E eu fui aí 8 anos militar e vi muito militar passando por cima e depois o cara aposenta e a pessoa, né, vira as costas, todo mundo não quer nem saber quem é. Então, voltando aqui, eu também acho que a gente fala, o pessoal pergunta, eu falo, não, as coisas lá agora estão organizadas, né? Então, cada departamento não. Então, se fosse para ser assim, né, já que os ex-jogadores estão lá cuidando, eu duvido que se eu perguntar para ele se ele quer ganhar título ou não, ele vai falar, não, eu não quero ganhar título, aqui eu quero formar jogadores, não. Quem entrar num negócio que não for para ganhar, é um perdedor para mim. Tem que sim buscar títulos e de preferência que formem jogadores também. Homens, aquele que não virar jogador, pelo menos saiu ali um camarada bom pro mundo, mas buscar vencer sim. Tanto é que tem que ser o torcedor reclamando, falou assim, rapaz, tá perdendo para um time aí. Imagine quando pegar o rival que está ganhando só de 9, quanto é que vai mandar nesse sub-20 aí? Então, o torcedor, ele não é bobo, né? Então, eu vou procurar, assim, então, alguém da diretoria para saber realmente o que está acontecendo com a base, deixar a base. Então, quem tem que preocupar com o profissional é o departamento profissional. Agora, a base, o pessoal tem que fazer equipes vencedoras sim. Esse é o meu pensamento. Ouvir, eu posso ouvir tudo isso daí. Aí, daí acreditar é outra situação. Tá certo. Tá aí, nosso Romer trazendo a sua opinião sobre o nosso Candanguinho de juniores, especificamente falando desse Gama que tá uma lástima. E o Brasiliense atropelando todo mundo, né? Meteu a chanca para cima do Riacho. Isso, e os resultados para mim aqui, do que vem acontecendo, goleado, vai ficar aí, de repente, uma semifinal na época que é Real Brasília que vem fazendo boa campanha, tem o próprio Capital, o Greval aí vem há tempo também formando equipe boa, tem aí conseguido resultados importantes, o Canaã também aí, ó, tá vencendo bem, então e uma média de gols altíssima, né? A rodada passada foi 4.3, agora deu 3.6, 36. 3.6, 10 partidas. Gol demais da conta, a molecada tá enfiando o pé na jaca com gosto, né? O Gilmar me falou que dessas equipes aí,
de certa forma, o que surpreende a ele é o Santa Maria, porque não tinha aquele know-how de uma equipe de sub-20, né? Ver o Canaã é normal, ver o Capital é normal, também o Gama, o próprio Brasiliense, o Planaltina, que tem um CT muito bom lá na sua cidade, mas que para ele, se ele tivesse que apontar uma surpresa, seria o Santa Maria. Tu pega essa barca com ele também, Romer? De surpresa positiva é o Santinha? Pois é, o Santa Maria, eu conheço assim, o futebol amador lá está melhor do que o do Gama, que era muito forte. E o melhor passa porque o jogador profissional e o amador gostam do dinheiro. Então, o investimento, o setor político lá, né, apoia muito o futebol amador. E o sub-20, aí as mães, tanto é que o Santa Maria, quando vai jogar lá no Gama, usando o Bezerrão, os pais vão todo, aquilo que a gente falava das preliminares, os pais vão, porque tem muito garoto jogando no profissional quando o Santa Maria participa. Então, lá o interesse é muito grande de buscar jogar. Eu quero jogar no Santa Maria. Agora, a preocupação, eu não sei quem está à frente, né, lá dessa base do Santa Maria. Lá atrás, se você for buscar, teve uma parceria que veio um cara aí, colocou uma turma para dormir num lugar que não... Então, assim, se for um projeto mesmo, bem feito, está começando a colher frutos aqui, né? Porque tentar no profissional não se der muito bem, falta apoio, mas os resultados têm mostrado que o trabalho está sendo bem feito. 3 jogos, 3 vitórias, né, Borges? Exatamente. Tá bem feito mesmo. Gente, nós estamos no final do nosso Parada Técnica. Eu só queria uma opinião rápida do nosso Romer Borges em relação a essa manchete que eu pedi para a galera botar na tela aí sobre a CBF. Você sabe que ontem foi eleito o novo presidente da CBF. Está na tela já aí, né? O Samir Chaudhry. E aí, Romer, como surpresa minha, não sei se é sua, ele disse que prometeu, né? Como prometeu, que vai reduzir os estaduais para 11 datas. Aí, Romer, levando em consideração que muitas equipes vivem apenas e tão somente dos estaduais, isso causa uma certa preocupação sua em relação especificamente à nossa terra, o nosso quadradinho, que é o Distrito Federal, Romer? Com certeza, né? Se você for contratar um jogador, né? A gente sempre fala, não, tem que começar a melhorar o nível do futebol aqui e tal. Aí você vai fazer uma proposta para um jogador atuar aqui no campeonato do DF. Ele vai perguntar qual é o calendário. Não, nós temos 11 partidas só. Normalmente eram 16, né? Então ele vai retirar 5 datas. 5 datas. E aí o cara vai falar, não vai dar para isso, só tem isso, não tem outra competição? Não. Ou vão ter que pagar muito mais alto para trazer o cara, para ele ficar parado, porque senão termina aqui, ele não vai ter outro local, porque todo mundo já fez as contratações, ele não vai querer vir aqui, não, eu vou e depois vou ficar parado, eu vou viver como, né? Então, eu acho que não é o caminho, para mim, então já está entrando com... Eu sempre fui contra essa história de acabar com o campeonato, o cara querer mandar isso aí. Clube que nem participa de Série A, tem data à vontade aqui. Jogador no Brasil é o que mais tem. Né? Agora, deixa as federações, não querem competir com a competição nacional. Ô, Romer, só para você ter ideia aqui, como que fica achatado a coisa, que ele está propondo 11 datas. Há um tempo atrás, o Campeonato do Distrito Federal tinha jogo domingo e quarta. Se fosse levar isso em consideração, Romer, hoje, não é mais, né? Porque tem um jogo uma vez por semana, mas hoje, se adaptássemos esse formato anterior, com 1 mês e pouco acabaria o campeonato. Porque você joga quarta e sábado, vai dar 8 datas em 1 mês, sobram 3 para o mês seguinte, ou seja, mais 1 semana e meia. 1 semana e meia. O campeonato teria 1 mês e 1 semana e meia. Né? Assim, ó. O que prova que assim, não existe crédito, não existe valor, aposta nenhuma no futebol local, no futebol dos estados. Mais uma vez, o que eu falo aqui, da imprensa, das assessorias de imprensa, da federação, que
copia, nesse caso aqui vai ter que engolir, não vai ter que copiar não, vai engolir. Quando decretar lá, pega Daniel, que essa criança é tua. Mas assim, eles montam os esquemas, criam modelos que não pensam no coitadinho aqui, desculpa coitadinho, tá, Roma? Não pensa no futebolzinho do Distrito Federal, tadinho. Não, tá pensando em aliviar a barra do Flamengo no Rio de Janeiro, que o campeonato é deficitário, tanto que entra com menino, com juniores e vai lá para a terra do Mickey, entendeu? Se divertir, fazer aqueles torneios meia boca para ensacolar uma grana, porque não dá mínima para um campeonato que outrora tinha o seu valor. Aí a gente copia o modelo de Rio, o modelo de São Paulo, e me dá vontade de fazer um movimento, rapaz, sabe? Um movimento, dá vontade de fazer um movimento mais assim, entendeu? Porque esses camaradas, via de regra, presidentes de federação, eu queria saber quais são os interesses dele. Se o interesse está no salário, nas benécias que tem da CBF, ou realmente interesse em alavancar o seu pobre e embrionário futebol. Aqui, por exemplo, o candango. Porque se arrota muita coisa. Mas porque no pano de fundo rola muita, né, pepeta boa para sustentar, vem um dinheirinho para bancar o campeonato, vem não sei o que, tal. Então parece que estão fazendo coisas nobres e não estão. Vai morrer o futebol do Distrito Federal. Vai nessa. E isso não serve só. O patinho feio não é só o Distrito Federal. Você pega Espírito Santo, Acre, Rondônia, e Amazonas e vai aí, ó. Vai sobrar, gente. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, nem Bahia, vai sobrar Bahia e Vitória, porque lá só tem Bahia e Vitória. Tirando Bahia e Vitória, vai o quê? Vai sobrar Catuense, o Galícia, o Leônico, vai sobrar o Atlético de Alagoinhas? Não vai, velho. Não vai. E a gente fica assim, ó, na primeira fila, aplaudindo os mandos e desmandos dessa raça que vai dilapidando e acabando com o futebol. Tentando imprimir, entre aspas, um ritmo profissional. Por isso que quando eu me levanto com as coisas aqui de Brasília, com esses modelinhos bobos, idiotas que são implementados, e aí eu pego as autoridades falando o seguinte, não, mas é assim em todo lugar. Entre nós aqui, eu vejo de vez em quando, ele fala, não, mas é assim em todo lugar. Que se exploda que é assim em todo lugar, mas todo lugar não é igual. Deveria ter, para cada a situação, a sua dosimetria, como diriam os advogados, né, Romer? Eu estou preocupado. Vai acabar o futebol do Distrito Federal, como vai acabar em outras praças, hein, Romer? Está implementando o que eles queriam aí há 10, 15 anos atrás, que já foram falar assim, vamos acabar com o estadual. Né? Então, doses homeopáticas, né? Vamos devagar, porque quando tentamos de outra vez não deu, vamos devagar, porque aí não vai ter ninguém para querer jogar em lugar A, B ou C, e aí a gente acaba e faz outra proposta. Eu, sinceramente, a não ser essa questão aí financeira para alguém, de dizer, no Distrito Federal, onde nós não temos ninguém disputando uma Série C, a D, pouco tempo de disputa aí, o porquê que não pode deixar, porque tem muitos jogadores desempregados aí, por que aqui o campeonato não pode se alongar? Falta muitas vezes, Romer, inteligência, falta sobretudo boa vontade, porque eu gosto de fazer comparativo com as coisas dentro da mesma seara. Eu não posso fazer o que eles fazem de comparar Rio com Brasília, aplicar a Brasília o mesmo formato que acontece no Rio e São Paulo. Isso é coisa de gente doida, né, burra, entendeu? E outras coisas mais. Mas, se você pegar, por exemplo, Espírito Santo, você sabe o que está acontecendo lá no Espírito Santo nesse exato momento? Vou lhe contar. O Porto Vitória está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro junto com o Rio Branco, o Capa Preta. Tá? E o resto todo mundo parado. Todo mundo parado. Sabia, Romer? Sabia não. Tá parado não. Porque acabou o Campeonato Capixaba e aí eles estão jogando a Copa Espírito Santo, que dá vaga, Romer, para a Copa do Brasil. Que a TVE, pode botar no YouTube aí e pesquisar, a TVE
do Espírito Santo, diferentemente do nosso quadrado aqui, que ó, pouco se lixa para tudo, está transmitindo a Copa Espírito Santo. Eu assisti há 10 dias atrás, numa segunda-feira, estádio Engenheiro de Alencar Araripe, a Desportiva meteu os ferros no Rio Branco. Cada golaço do cara fez 3 gols, o mesmo cara, né? E o estádio, Romer, transmissão ao vivo, um amigo meu, inclusive, é o narrador lá, e no estádio tinha público, porque era o clássico local. Você olhava o estádiozinho lá, Engenheiro de Alencar Araripe, né? Com a sua torcida. O que me leva a crer, Romer, me corrija aqui, se eu estiver enganado, que no nosso quadrado tá todo mundo com o traseiro sentado numa cadeira que tá bem fofa porque é bem bancada. Porque levantar o traseiro dessa cadeira para criar formatos para o nosso futebol, criar outras competições para dar mais calendário, para botar o jogador para jogar um pouco mais, ninguém quer fazer. Aí o cara para de jogar para ser porteiro, para ser padeiro, para ser advogado, para ser médico, entendeu? O cara para de jogar para ser dentista, né? É por aí. Nada contra. Não é, Romer? Verdade. Ah, rapaz. Tá todo mundo copiando o errado. Não tem calendário. Quem quer remar para ir bater contra o sistema. Vou por aí. Exatamente. Enquanto isso, na sala de justiça, os nossos amiguinhos todos batem palma para a Federação Brasiliense de Futebol. Talvez vislumbrando um dia ocuparem um cargo lá dentro, nas suas mais variadas áreas de comunicação ou não. E assim a gente coloca um ponto final ao Parada Técnica, que hoje eu estou virado no Zé Tel, viu, Borges? Tá fácil não, Romer. Ótima semana para você. A gente se encontra sexta-feira em mais um Parada Técnica, viu, Romer? Um abraço para você, um abraço aí para todos que nos acompanharam aqui no Parada Técnica. Mandando um abraço, senão ele vai brigar comigo, o Francisco lá no DVO. Oi? Que é o nosso programa. E fala que eu esqueço de mandar um abraço então ao seu Francisco lá no DVO. Já que é espaço para abraço, mandar um abraço para meu irmão Carlos Alexandre, que fez aniversário na última semana. Eu não pude estar junto dele, né? Um abraço, Dinho, porque ele tá longe também. Ele tá logo ali, né? Onde fica aquela torre torta assim, né? Ele tá logo ali, né? Mas mês que vem ele volta. E que pena que não pôde... aí, tá vendo? O celular dele fica me gravando. Que pena que você não pôde estar com o teu irmão. É isso mesmo. Abraçando também nosso querido Jair Alexandre, que esteve conosco semana passada, o Marlon Nascimento, Vidigal Barbosa e o Chapa Quente Edu Carvalho, que está lá em Minas Gerais, fazendo as transmissões da URT, no módulo 2, acompanhando o Timaço Show de Bola. A gente vai ficando por aqui. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Valeu, turma!